De aniversário Segue Porte Soluções. Aproveite enquanto é tempo. segueportesolar.com.br. A sua equipe é essencial para a sua empresa e saber cuidar dela também. Saber valorizar quem está ao seu lado todos os dias, encarando os desafios e te ajudando a crescer é um bom negócio. Saber cuidar da sua equipe é um bom negócio. Conte com a Unimed Campos para dar a segurança e a tranquilidade que o seu colaborador merece. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 15 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar esse programa também pela Twitch TV e daqui a pouco editado em podcast e logo mais para reprise na Plena TV a partir das 17 horas. São 7 horas e 18 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos na edição de hoje com muita informação, já para começar aí o seu dia abastecido de todas as notícias que estão aqui no portal folha1.com.br, tudo que está acontecendo aqui na região. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje terça-feira chuvosa. Como ontem o dia passou nublado e com pancadas leves de chuvas no decorrer do dia, mas hoje também segue bem semelhante ao dia de ontem. Pancadas leves de chuva e máxima de 25, mínima de 20. Agora aqui no centro faz 21 graus. Olha, no programa de hoje, terça-feira, dia 15 de agosto, temos o prazer de receber o professor, cientista político, professor da UENF, nosso querido Hamilton Garcia, já conosco para fazer aqui uma análise dos 6 meses do governo Lula 3, também de Bolsonaro e do bolsonarismo. Falaremos ainda sobre os governos Castro e Vladimir, o limite ético a Garotinho e Bacelar e uma tentativa aí de projeção das eleições 2024, mediante o cenário que já começa aí a se formar e as peças vão se movimentando nesse tabuleiro político. Hamilton, então, já vamos trazer o seu bom dia, claro, a sua entrevista, daqui a pouco, logo após as manchetes de hoje do Folha no Ar, do folha1.com.br. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana da nossa região. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Uma clínica moderna especializada em vacinação e cuidando bem de tudo que te faz bem. E agora, com um aplicativo exclusivo do Laboratório Plínio Bacelar, para você acompanhar todos os resultados de exames, histórico e muito mais. Só na sua lojinha de app, baixar, procurar por Laboratório Plínio Bacelar. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, mãe é detida suspeita de agredir a filha com síndrome de Down. O caso aconteceu em um hospital particular de Campos e a mãe foi levada para a DEAN, onde pagou fiança. Rosinha Garotinho registra queixa na DEAN após vídeo de Marcos Bacelar. A ex-governadora chegou na delegacia na tarde desta segunda-feira. Vladimir mediará painel econômico em Petrópolis. Prefeito participará ao lado de Edivar Júnior, presidente da CDL, e do diretor regional do SEBRAE.
Prefeitáveis de 2024, Jefferson e Vladimir debatem economia. Jefferson Manhães apresentou sua tréplica a Vladimir. Está no folha1.com.br. Empresas Prumo lançam programa de estágio com vagas no Rio e em São João da Barra. Ao todo, são 21 vagas para atuar na Prumo Logística, Porto do Açu. Municipalização de Livro Verde será debatida na Câmara. Foi ontem e agora, debatida na Câmara, agora segue adiante com mais uma etapa. Vereador Dr. Edson Batista afirmou que o tema foi levado ao prefeito Vladimir, que aprovou a ideia. Cláudio Castro nomeia 632 professores concursados para as escolas estaduais. Prefeitura e Estado lançam obra de construção da clínica de hemodiálise. A solenidade vai ser hoje, terça-feira, às 9 horas da manhã, no HGG. IFE inaugura Centro Administrativo e Centro de Referência. Nesta sexta-feira, locais receberam os nomes Nilo Peçanha e José Luiz Boinar. Morre aos 49 anos o vereador de Carapebus, Robson Xaropinho, parlamentar, sofreu um infarto fulminante no início da noite de domingo. São algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Campos segue com o tempo nublado e a previsão para hoje é de tempo chuvoso, com 21 graus agora aqui no centro da cidade. São 7 horas e 24 minutos. Temos o prazer de receber neste programa de hoje o professor, cientista político Hamilton Garcia. Hamilton, vou trazer o seu bom dia e registrar aqui sempre o prazer de recebê-lo no programa. Claro, diante de todo esse cenário aí, desses 6 meses do governo Lula 3, já começar com suas análises, de como você consegue visualizar esses 6 primeiros meses. Até é inevitável que se faça também um comparativo com os 2 primeiros governos, o Lula 1, o Lula 2, e o que se esperava desse Lula 3. Tem aí o polêmico arcabouço, que ganhou ontem um round mais pesado, eu diria, por conta até de uma entrevista do Haddad, onde ali colocou o poder que o Legislativo tem hoje, que o Lira tem hoje principalmente, e pedindo para que, usando esse poder, mas não humilhando o governo e nem o Senado. Ficou bem complicado e inclusive a pauta foi retirada de análise e tudo, e a coisa andou bem estressante ontem. Amigo, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar sempre. Seja bem-vindo, Hamilton. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. Também é um prazer muito grande estar aqui de volta conversando com vocês. Antes de responder a tua pergunta, lamentar a morte do historiador Zé Murilo de Carvalho, que ocorreu aí nesse final de semana, de Covid, ele já com idade avançada, 84 anos, e um dos maiores historiadores do Brasil, membro da ABL, e que a gente teve a satisfação e a honra de trazer para um debate na Fundação Estrugido Pereira sobre a questão militar, e inclusive com a participação da Folha, com um apoio muito importante da Folha, que transmitiu ao vivo. Se não me falha a memória, chegou a ser até entrevistado, depois por vocês, eu creio, não me lembro exatamente, mas enfim, destacar a importância desse historiador, desse pensador do Brasil, que sempre teve uma postura muito independente e muito crítica em busca da compreensão da nossa formação histórico-social, sempre jogando muita luz sobre aquilo que somos e os desafios que estavam por vir. Então fica aqui minha homenagem ao professor Zé Murilo de Carvalho, falecido anteontem no Rio de Janeiro, no Hospital Samaritano, acometido de Covid. Boa lembrança. Isso. Vale o registro, sim. Em relação ao governo Lula, eu acredito que
A minha avaliação é positiva. É difícil não ser positiva depois que a gente passou pelo governo Bolsonaro, né? Porque o governo Bolsonaro foi um governo, foi um presidente que não governou, né? E isso teve várias consequências, entre elas o fato de que alguns ministérios, o governo era ditado pelo ministro e dependia muito. Então você teve uma governança econômica, pode-se criticar o sentido dessa governança, mas você teve uma governança econômica com o Guedes, você teve ali também na área de infraestrutura com o Tarcísio, né? Enfim, na área de energia, com o Almirante, que agora me falha o nome, enfim, você teve uma série de setores que funcionaram a contento. Agora, aqueles setores que são mais sensíveis e delicados para o desenvolvimento de um país como o nosso, muito desigual, né? E um país pobre, que são aquelas áreas sociais, saúde, educação, ciência e tecnologia, que é uma coisa estratégica para o país, tudo isso ficou realmente a meio do caminho, né? Se a gente for otimista. Ficou largado. Na educação, por exemplo, ficou à mercê de uma luta política, ideológica tacanha, né? O primeiro-ministro, o Viegas, ele chegou a ter alguma pegada programática, mas não durou, perdeu mais tempo na guerra contra os bolsonaristas lá dentro do que propriamente podendo imprimir qualquer tipo de política conservadora no âmbito da educação. Então, o governo Lula está entregando aquilo que se esperava dele, um governo de reconstrução, em que essa reconstrução é vista como o presidente tomando o pé da governança a partir de um programa. O problema, me parece, que começa com essa ideia do programa. O Lula foi eleito dentro do espírito de uma frente ampla e faz um governo petista, que só não é exatamente petista porque tem alguns elementos da frente ampla, mas e depende muito do tipo de diálogo, de política mais ampla que está sendo feito pelo ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad. Então, me parece que é de se comemorar esse início de governo Lula, no sentido da retomada das políticas públicas e da governança normal de um país, mas é de se criticar o fato de que os petistas não tomaram pé, de que a vitória do Lula nessa eleição de 2022 foi uma vitória no âmbito de uma frente informal, né, que, diga-se passagem, não foi formada uma frente política, né, uma frente informal que se configurou no processo, primeiro pela própria colocação do Alckmin como vice, e depois pela adesão de uma série de lideranças, inclusive a candidata até a Simone Tebet, que aderiu e faz parte do Ministério. Também há uma série de lideranças, de intelectuais que assinaram um manifesto de apoio ao governo. E, enfim, o voto do eleitorado não petista, mas, porém, consciente dos deméritos, né, e das ameaças do governo Bolsonaro, deram a vitória ao Lula, uma vitória apertada. Eu praticamente posso dizer que foi o centro democrático que deu a vitória ao Lula, embora o PT pareça não estar reconhecendo essa realidade, o que é muito ruim, porque o Brasil precisaria não só da vitória do Lula, mas também com a sedimentação desse processo num governo de frente ampla, que exigiria do PT uma moderação nas suas pautas anacrônicas, né? Como, por exemplo, o alinhamento com as ditaduras latino-americanas, né? Na política externa, uma aproximação, uma pretensão de se colocar como tércios numa disputa de cachorro grande
entre as grandes potências ali nas barbas das fronteiras russas, na guerra da Rússia contra a Ucrânia, e que acabou descambando para uma certa adesão feia, né, do governo brasileiro às posições dos russos, né? Enquanto que acho que cabia ao Brasil uma posição de equilíbrio, buscando a paz, naturalmente, mas reconhecendo, né, as injunções dessa guerra que são provocadas pelo impulso imperialista do governo Putin, que é um governo fortemente marcado pela influência da extrema-direita, né, como o caso do Grupo Wagner, por exemplo, e que serve como ariete do regime do Putin, tanto para defender seus interesses e desestabilizar os interesses ocidentais na África, como para forçar a subserviência dos países vizinhos ao centro moscovita. Então, eu acho de lamentar que a política externa do governo Lula tenha resvalado para esse lado, enquanto tinha uma pauta consensual muito clara na sua frente, que é a questão ambiental e o problema das desigualdades mundiais, né, dos blocos regionais, o desafio de ampliar as alianças brasileiras nesse contexto com a União Europeia, e inclusive também tirando vantagem da briga, né, do dissenso entre a China e os Estados Unidos. Nós fizemos isso no século passado com Vargas, na pré-Segunda Guerra, no ambiente antes da Segunda Guerra Mundial, e com alguma vantagem para o país, né? Não se trata de não ter programa ético, se trata de afirmar as nossas convicções éticas pela paz e também arbitrar o interesse dos beligerantes em relação ao nosso país, né? Buscando recursos, buscando vantagens e acordos que, sem prejudicar a nossa posição ética pela paz e pela justiça internacional, beneficiar a economia do nosso país. Então, é um governo que fez uma reforma também agora, fez reformas importantes em diálogo com o Legislativo, que aprovou medidas importantes no arcabouço fiscal e promete aprovar outras, que estão muito dependentes do crescimento econômico, né? Então, isso também é alguma coisa que deve acender o sinal amarelo, porque o governo precisa, para além de buscar ampliar os gastos, porque gastos são necessários num país com a desigualdade do Brasil, mas é preciso melhorar a qualidade dos gastos, né? E parece que essa pauta, eles têm uma aversão ideológica pela pauta da melhoria da eficiência do governo. Eu não entendo isso, porque, de um modo geral, a ideia, tradicionalmente, os governos de esquerda, se você pega a experiência italiana, por exemplo, a região governada pelo Partido Comunista Italiano na Europa, na Itália, no século passado, era uma região reconhecida, entre outras coisas, como das regiões menos corruptas da Itália e mais bem governadas, com um maior índice de eficiência governamental. Então, sempre foi uma tradição da esquerda internacional a ideia de que, uma vez no governo, nesses países capitalistas no Ocidente, né, do capitalismo avançado, eles eram capazes de imprimir uma nova dinâmica à governança pública. E o PT fez isso também no século passado, no seu início de carreira como partido político, né? O modo petista de governar propunha duas coisas: a participação popular e também a melhoria da governança e da eficiência da máquina. Lamentavelmente, eu vejo que o governo Lula dá sequência a dois retrocessos no campo da esquerda, inclusive no interior do PT. Um é esse, que há um completo esquecimento da pauta da melhoria da eficiência da máquina governamental, do gasto público, nas políticas públicas. O importante parece só ser gastar mais para ganhar a eleição. É uma coisa que aliás, deu certo nos primeiros governos petistas, e, infelizmente, essas coisas acabam incentivando os grupos políticos a agirem, a dobrarem a aposta. E um outro retrocesso é o que o PT se fez como partido de esquerda hegemônico, criticando a velha tradição do Partido Comunista Brasileiro de alinhamento automático com Moscou,
o que significava que o PT, naquela época, quando nasceu com críticas ao regime cubano, por exemplo. Fazia críticas ao Fidel Castro pela perseguição política, pela ditadura, fazia crítica à cortina de ferro, à política imperialista dos soviéticos, do Partido Comunista da União Soviética na Europa. E também isso, lamentavelmente, está sofrendo descontinuidade, não é de hoje, mas agora é reiterado nesse terceiro governo Lula. Então, de modo que eu acho que tem aí uma série de questões, tem outros avanços, né? Saúde, educação, muitos desafios nesses setores. Um ponto positivo foi que o ministro da Educação resistiu à pauta demagógica da simples supressão da reforma do ensino médio, que foi uma reforma importante. Não se pode avaliar a reforma do ensino médio à luz simplesmente do que se passou no governo Bolsonaro, porque, como eu disse, não houve MEC no governo Bolsonaro. E o MEC seria uma peça importantíssima na reforma do ensino médio aprovado no governo Temer para implementar, orientar estados e municípios, sobretudo os estados, né, que são os responsáveis por essa política educacional, orientar eles para a implementação desse novo sistema que se pretendia mais abrangente, mais próximo da realidade dos estudantes no segundo grau, para diminuir a evasão e melhorar também a empregabilidade dessa juventude. Então, me pareceu muito, muito correta a posição do Camilo Santana, do ministro da Educação, do governo Lula, de não ceder a essas pautas demagógicas, né, da esquerda radical, e buscar um caminho de botar de pé essa propositura da reforma do ensino médio, que é importante, né? E, enfim, são muitas questões que existem no âmbito do governo federal que eu vejo com otimismo. Está em aberto, é um início promissor, com problemas, mas o caminho não está selado, né? O caminho está em aberto, e eu acredito que é uma equipe competente e que tem condições de evoluir e podia dar uma contribuição mais importante à democracia se tivesse a consciência do papel político, da necessidade de se consolidar uma frente ampla, democrática, pela solução dos problemas nacionais. Professor Hamilton, você falou sobre alinhamento com a ditadura na América Latina. Naturalmente, envolve aquela recepção meio que com tapete vermelho pro Nicolás Maduro. Dá para contextualizar essa coisa de meio que apoiar essa ditadura, mas não é a favor da ditadura? É possível você compreender e explicar isso de forma pragmática para a gente? Não, uma coisa é o Brasil se relacionar com todos os governos, inclusive as ditaduras, perfeito, com os quais a gente tem relação ou tem vizinhança. Sim. É uma questão de Estado, né? Outra coisa é a partir de convicções ideológicas obsoletas e anacrônicas, que, como eu disse, o próprio PT já tinha superado no passado, que parece que tem uma certa recidiva agora, né, no século XXI. O século XXI, às vezes, traz umas coisas aí meio atávicas da esquerda brasileira. A esquerda brasileira foi vertebrada, foi construída pelo Partido Comunista Brasileiro, que tinha uma forte filiação com Moscou. E o PT se fez crítico disso. Então, o que há aí, nesse caso, é que há, como disse o geógrafo Demétrio Magnoli, o que existe nesse processo é uma volta, né? Um atavismo, um anacronismo ideológico que faz parte do DNA da esquerda brasileira e que voltou agora está na cabeça do chanceler que assessora informalmente o Lula na questão internacional, o Celso Amorim, né? E também está na cabeça do Lula, porque embora o Lula não seja exatamente uma esquerda radical, né? Ele é um sindicalista pragmático que veio do peleguismo e se renovou nesse processo do peleguismo, se tornando uma liderança autêntica. O fato é que está na cabeça do Lula também essa ideia de que, e daí o choque entre ele, né, e o Boric, por exemplo, no Chile, né?
que é a ideia de uma geração antiga, né, de que você ser de esquerda é defender regimes de esquerda, apesar de tudo, né? É o que aconteceu na época do comunismo soviético. Você, apesar dos processos fraudulentos contra os próprios comunistas em Moscou, os expurgos, os campos, os gulags, os campos de reeducação forçada dos opositores na União Soviética, enfim, a imposição de ditaduras no leste europeu depois da guerra, tudo isso foi defendido pela esquerda brasileira na época e foi defendida pela esquerda internacional, né? E grandes intelectuais, Jean-Paul Sartre, entre outros, sob a ótica de que se você não defende a pátria do socialismo, você é pró-imperialismo. Então é um tipo de dicotomia que fez muito mal à esquerda e ao mundo no século passado, mas está na cabeça do Lula, está no DNA de vários grupos de esquerda do PT, como Zé Dirceu, por exemplo, que ainda tem muita influência dentro do PT, e vários outros. Então, isso eu explico essa política de governo desastrosa, né, e desastrada, portanto é que eles pararam de falar nisso, porque isso só tem rendido ao país pontos negativos, inclusive na América Latina, né, afetando a liderança natural do país na América Latina e o protagonismo no mundo, né? Então o Lula parou de falar disso, que é extremamente anacrônico. Isso só parece ter alguma repercussão no público interno deles. Na bolha deles. Isso não é percebido pela opinião pública como nenhum progresso, nenhum avanço em termos da política pública. Você falou também em qualidade de investimento, direcionamento melhor do dinheiro público. Como que você consegue pontuar, pelo menos alguns setores? Educação, naturalmente, claro, evidente, saúde, e passa também por esses projetos sociais? Passa, porque é preciso a gente avaliar qual é, a essa altura, né, qual é o impacto do Bolsa Família, do cartão Goitacá, do cartão Cidadão, qual é o impacto disso na estratégia de combate à pobreza? Tanto em termos de que se isso está sendo aplicado da maneira correta, né, ou se isso tem também efeitos colaterais não desejáveis, como, por exemplo, a acumulação desses benefícios em várias esferas da federação acaba elevando o salário mínimo local a um patamar que os empregadores não conseguem pagar, por exemplo. Então, acontece, isso é muito visível aqui, por exemplo, em São João da Barra, né? São João da Barra é um município que tem uma renda per capita muito alta, né? O próprio prefeito, na entrevista com vocês passada, recente, falou sobre isso, né? Uma renda per capita altíssima e uma miserabilidade. O professor Alcimar tem falado muito sobre isso, né? Ela distribuir esse dinheiro, porque as pessoas iam ficar menos miseráveis, porque São João da Barra tem um recurso oriundo dos royalties que é fantástico, poderia ter um enorme impacto sobre a cidade, no sentido de promover políticas públicas, a infraestrutura do município, preparar o município para o crescimento induzido pelo Porto do Açu, mas opta por uma política de gastos que beneficiam campanhas eleitorais e cativam o eleitorado, ao invés de permitir a ascensão da cidadania, né? Então, o que aumenta os custos. Você tem uma cidade que não tem infraestrutura e não tem mão de obra, fica uma cidade muito cara, né? E aqui em São João da Barra, a gente tem um programa que não é assumido, mas é um programa muito forte aqui no município, que é Minha Boquinha, Minha Vida, né? Quer dizer, 30%, o prefeito fez menção a que 30% da população era atingida pelos benefícios sociais aqui. Isso para não falar de quando você tem cruzamento entre os benefícios, né? Induzido por alguma forma de corrupção aí, de gestão desses processos. Não é tudo automatizado, não é tudo absolutamente infalível, né? Você tem como acumular, você vê que tem fraudes no recebimento desses benefícios. E o fato é que esse programa Minha Boquinha, Minha Vida simplesmente retira dos empresários locais
Temos bons empresários locais aqui em São João da Barra que, no entanto, não têm mão de obra disponível para mover, para projetar suas empresas em direção a Campos, por exemplo, em relação a São Francisco, que ainda tem o problema da ponte. Mas existe um problema, talvez com a ponte você consiga trazer alguns trabalhadores de São Francisco, né? Então você tem um problema de como é que você constitui uma economia autossustentável e propulsora do desenvolvimento com base em ociosidade do trabalho, que leva à ociosidade do trabalho, também leva à ociosidade do estudo. É inevitável. Quando você tem uma cidade que vai se formando na mentalidade, que vai viver às custas do poder público, isso tem impacto sobre a juventude. Eu me recordo, há muitos anos atrás, uns 10, 12 anos atrás, numa escola aqui em São João da Barra, em que estava discutindo os royalties em programas de uma colega da UENF também sobre desenvolvimento local, lá no CCH, discutindo os horizontes da juventude local, né, em relação à cidade, ao Porto do Açúcar, que ainda estava se implementando. E um aluno lá foi muito, muito sincero, falou: olha, o meu horizonte é conseguir um emprego com meu tio, que é amigo de vereador. Isso ali no ginásio. Né, um jovem do ginásio, do Fundamental 2. Né? Eu conheço, tem várias pessoas aqui que abrem mão de exercer suas profissões para estar numa boquinha da prefeitura para não trabalhar, né? Ter um emprego sem trabalhar. Então, essas coisas todas têm impacto econômico, né? E a gente tem que avaliar esse impacto econômico. Agora, propor essa discussão no Brasil, eu lembro que se levantou na eleição de 2010, começaram a se levantar essas questões. O PT veio logo com anátema, que era para quem problematiza essas questões, que são questões discutidas de política pública mundialmente, né? E até que ponto uma política de renda mínima ela pode ser usada sem desincentivar as pessoas ao trabalho, né? É anatematizada como uma posição escravista contra o pobre. Não é contra o pobre, né? Porque não é bom para o desenvolvimento, e, portanto, não é bom para a pobreza, né? Que você tenha economia travada, né? Uma economia que não tem pujança, porque a gente vê o caso do Porto do Açu aqui, né? As pessoas foram para Campos. Porto do Açu é Campos. Ele só está no território de São João da Barra. Por que São João da Barra não conseguiu usufruir? Porque não tem uma política para isso, né? Muita especulação de terrenos, uma inflação de trabalho, né? Fica muito caro, quer dizer, São João da Barra, para poder aproveitar o Porto do Açu, não pode ter o custo de Búzios, né? E para não ter o custo de Búzios, ela não só precisa formar as pessoas, mas ela precisa não tolher as pessoas. E muitas vezes, esses 30% que estão sendo beneficiários do cartão podem estar sendo tolhidos do trabalho, né? Para não falar do Minha Boquinha Minha Vida, que não tem nada a ver com o cartão, né? Mas que inclusive, é um programa muito ativo nas épocas eleitorais, né? Chega a encher as ruas, por exemplo, de fiscais de trânsito aqui, né? Deve ter tanto fiscal de trânsito aqui em São João da Barra quanto tem em São Paulo, lá, né? É incrível. Certamente tem mais que o Rio. E isso tudo qual é o impacto da política pública, né? Em relação à educação, por exemplo, a gente vê muito o secretário de Educação de Campos muito ativo, né? Com boas intenções, bons programas, acredito que fazendo uma boa política. O próprio prefeito se referiu aí em relação a isso, mais material, mais estrutura nas escolas. Mas será que basta? Será que a gente também não tem que se perguntar pela micropolítica educacional na escola? Será que só basta material, refeitório? Será que a gente não tem que estar preocupado com como é que é o engajamento, qual o nível, qual a alocação? A gente está fazendo a alocação ótima de diretora de escola,
de orientadora pedagógica nas escolas de campus? Será que estão as pessoas certas, estão dirigindo, estão orientando pedagogicamente? Ou será que tem interferência política? Por que, por exemplo, existe professor RPA em campus? Quem indica esses RPAs? São os mesmos que indicam para a máquina burocrática? Os vereadores? Enfim, são questões que dizem respeito à política pública. A China é um exemplo que a gente devia estudar. A China fez o maior programa de inclusão social do planeta, né? Incluiu 600 milhões de pessoas na classe média, com base em duas coisas apenas: trabalho e estudo. Né? Incentivo ao trabalho e incentivo ao estudo. E a gente não vem conseguindo fazer isso. Há políticas públicas que desincentivam o trabalho e as políticas públicas de educação têm pecado por não entrar no chão da escola e não investigar o que está acontecendo na escola. Por que uma escola em que alunos da 4ª série, que vieram aí da Covid, passaram pela Covid, ainda não foram alfabetizados e o município não tem nenhum programa específico para isso? Ou pior, quando você encontra esses alunos com professoras que dão avaliação máxima a alunos nessas condições. É mecânico, né? É o sistema adotado pelo município, é isso mesmo. Então, essas que a ideia de... É a aprovação automática que fala. Que já caducou, já não é mais. Né? Já não é mais. Eu acho que agora é um programa de minimizar, de contornar os problemas e focar só naquilo que tem retorno eleitoral. Então, realmente, você investigar por que uma criança está fracassando na escola, mexe com toda a escola e mexe com a família. Isso não dá voto. Tá certo? Dar voto é você distribuir material, dar voto é você fazer como fez aqui em São João da Barra na pandemia, tablet para todo mundo, não necessariamente para usar em sala de aula. Aliás, vai chegar agora também para Campos, tablet. Mas se você não sabe, se você não tem uma governança bem aplicada no interior da escola, essas coisas todas têm um impacto positivo, mas não resolvem o nosso superficial, problema. Né? Professor Hamilton, excelente. Só esse tema, ele dá um programa inteiro, né? Porque é preciso ação para combater a fome, mas é preciso ação para que as pessoas não percam, né, a vontade de trabalho, de empreendimento, de outras coisas mais. No que diz respeito à renda própria, né, evidente. Mas tem dois temas aqui ainda para a gente fechar esse bloco, que um é o Bolsonaro e o bolsonarismo, que eu gostaria que você analisasse esse cenário atual. Tanto o Bolsonaro agora inelegível, até 2030, por conta daquela reunião que ele fez com os chanceleres, né, para criticar o sistema eleitoral brasileiro, né, as urnas eletrônicas, e o bolsonarismo no pós-8 de janeiro. Acho que dá uma pegada boa para você analisar para a gente esse atual cenário e até tentar ver futuro e essa coisa. Bom, o Bolsonaro, não falta motivo para caçar o Bolsonaro. Se forem levar a cabo todas as trapalhadas e falcatruas em que ele se meteu, vai faltar até ano no calendário para a cassação do mandato dele. O que eu lamento só é que a gente tenha, lamentavelmente, ele tenha conseguido completar, apesar desse cabedal de desgoverno, de responsabilidade e de crimes, né, eventuais, né, que têm que ser provados ainda, a justiça está caminhando nesse sentido, que ele tenha completado o mandato, né? É uma coisa incrível. Eu só lamento que no Brasil, quando você tem um mandato, você pode fazer tudo. Quando você tem um mandato presidencial, e também em qualquer escala, porque a justiça só chega muito depois, né? Porque eu fico perguntando assim, onde é que estava o Congresso Nacional? E não é com o Lira, já era com o Rodrigo Maia, assistindo a tudo isso, sem exercer o seu papel moderador, de fiscalizador. Eu vejo que a gente tem um déficit republicano dos poderes
no sentido de zelar pela Constituição, né? Então, o TSE caça o Bolsonaro, que eu acho que foi correto, mas não caçou a chapa Dilma Temer, porque, por conta de uma injunção política, o Temer já era vice e a Dilma já tinha sido caçada. Quer dizer, o tribunal não tem que se debruçar sobre essa questão, o tribunal tem que se debruçar sobre a lei. Então, não importa a conjuntura política, importa que havia provas para caçar a chapa Dilma Temer e não foi caçado porque o Temer era presidente. Quer dizer que a gente só aplica a lei no país quando o cara deixa a presidência. Quando ele está na presidência, a lei não vale. Foi assim com o Temer, que não foi caçado, que ele seria caçado, porque ele era vice, a chapa seria caçada, ele seria caçado. Né? Então a gente entendeu, os nossos bons juristas, eu questiono essa nossa visão de boa justiça. Então entendeu que a lei não tinha que ser aplicada ali, mas tinha que ser aplicada ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro já não era presidente. Se fosse presidente também não seria caçado. Quer dizer, essa é uma lógica muito perversa, porque são 4 anos de mandato com prejuízo. Ela indica o quê? Você pode fazer, né, cometer seus malfeitos, como dizia a Dilma, né, sem ser importunado enquanto você está no mandato. Mas e o país? E as políticas públicas? E a nação? Né? Os prejuízos se acumulam, né, Cláudio? Então, eu vejo esse lado negativo da posição da nossa justiça, do nosso legislativo, da Câmara, que ficou olhando. O Lira tirou proveito, né, para fortalecer a pauta de autonomia do legislativo. E não cumpriu a sua função de zelar pelo bom governo, porque a Câmara também, a Câmara Federal tem que zelar, ela tem até essa prerrogativa do impeachment, exatamente porque é uma espada de Damocles sobre a cabeça dos governantes. Se os governantes não agirem corretamente, existe CPI, existe uma série de possibilidades de freios. Simplesmente isso não foi aplicado em nenhum governo, nem nos governos do PT, só no caso da Dilma, porque a Dilma levou o país a um desastre, quase a um colapso. E aí, então, aí a lei vale. Quer dizer, então, no nosso caso, a lei só vale para presidentes quando o presidente erra de tal maneira que nos leva ao colapso. Então, eu acho isso lamentável, que a gente tenha essa visão da aplicação da lei, o que traz muitos prejuízos. Eu vejo agora São 8 horas. Essa exacerbação do STF na direção da luta antifascista, né? O STF não tem que lutar contra o fascismo, ele tem que lutar pelas leis. Eu acho que o fato de você lutar pelas leis já é uma contribuição contra qualquer tipo de autoritarismo, seja o fascismo, seja o stalinismo. Né? Ele não tem que ter parte pri. E como é que a gente vai frear esse parte pri? Qual é o papel do Senado? Não exerce o papel, é uma festa. Né? O presidente da República indica o seu advogado e todos confraternizam. Né? Não estou dizendo que o advogado aqui está fadado a ser um péssimo ministro, ele pode até ser um bom ministro, mas a gente vem aí numa escalada. Eu assim, para concluir, Cláudio, eu acho que, embora seja feita justiça tardia em relação ao Bolsonaro, essas cassações, essa criminalização, etc., eu só lamento que isso tenha um viés, né? E que isso não alcance os poderosos quando ele tem poder. Quando eles efetivamente têm poder, parece que todo mundo entra, todas as instituições republicanas brasileiras entram em stand-by. Eu acho que é isso muito ruim para a democracia brasileira. Perfeito, Hamilton. São 8 horas, 1 minuto. Tem vários comentários aqui no Face, tem perguntas também, a gente avançou o tempo aqui, eu vou precisar fazer o intervalo. E aí a gente vira aqui a chave para a nossa região, já começa a trazer um pouco da sua análise, ou a sua análise já dos governos Castro e Vladimir também, que aí é o nosso canavial, como diz o Capi, sempre citado aqui pelo Aloysio Abreu Barbosa, e toda essa questão, claro, evidente, que é o tema aí, então, agora, né, reacendido, que é
a pacificação ou a despacificação, sei que pode chamar assim. Então a gente faz uma pausa rápida aqui, eu te peço licença. A seguir, a gente continua conversando. São 8h02, você também que está ligado aqui na Folha FM ou acompanhando aí nas redes sociais, continue ligado, o intervalo é rápido, a gente volta com o professor Hamilton Garcia no próximo bloco, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tá na hora de economizar energia.